Outubro, o mês do terror. Um dos meus gêneros preferidos e um dos gêneros imortais do cinema. Com obras dedicadas a provocar a emoção mais primitiva e incontrolável no ser humano. Oh my God! I forgot to bring vodka. O riso. Rapaz, tá certo isso? Tá, o medo é a resposta desejada por um filme de terror, mas a presença da comédia sempre foi algo que me fascinou em filmes como The Cabin in the Woods, Freaky, Shaun of the Dead, Casamento Sangrento, e a lista é interminável, com filmes de terror com diferentes doses e tipos de humor. Mas como pode? Como a comédia consegue se encaixar tão bem no terror? E por que em alguns casos ela talvez seja necessária? É sobre isso que a gente vai falar hoje enquanto conversamos sobre Totally Killer, ou 16 Facadas, a mais nova comédia de terror que chegou no Prime Video. Uma das minhas comédias de terror preferidas se chama Freaky, no corpo de um assassino, que é uma mistura de Pânico com Garota Veneno. I woke up in the killer's body. E foi dirigido por Christopher Landon, o mesmo diretor de A Morte Te Dá Parabéns, que é uma mistura de Pânico com Feitiço do Tempo. Ou seja, filmes que utilizam uma premissa de slasher com algum acontecimento sobrenatural para sacudir as coisas e fazer com que o roteiro seja o mais divertido possível. E é claro, a presença forte do humor nesses filmes só melhora a experiência. Dry up, bitch. Booker, help! Booker! Will you shut up? Eu adoro filmes desse estilo, e talvez seja por isso que um dos meus filmes preferidos de outubro foi Totally Killer, 16 Facadas, título no Brasil. O roteiro é muito simples. Imagine que De Volta pro Futuro se casou com um Pânico e eles tiveram um filho que é muito fã de Garotas Malvadas. Pois é, essa criança é Totally Killer. A premissa é aquela clássica dos filmes slasher, um assassino mascarado que fez carreira nos anos 80, retorna na era dos podcasts de true crime para aterrorizar os habitantes de uma cidadezinha. E só uma Final Girl será capaz de pará-lo. Jamie é nossa protagonista e o conflito interno dela também não é nada que já não vimos mais de 1000 vezes. I would never have spoken to my mother like that. Well, you don't speak to grandma at all, so... Adolescente em conflito com sua mãe. Na noite de Halloween, a Claire... Great. I'm so scared. Ou melhor, a Pam, que é a mãe da protagonista, é pega pelo assassino e a menina agora tá cheia de remorso porque esse foi o último diálogo que elas tiveram. Stay safe, honey. I love you. Mas por sorte, sua melhor amiga, uma aluna de ensino médio, estava construindo uma máquina do tempo. Então ela acidentalmente volta para os anos 80 para tentar pegar o assassino lá na origem. Eu mencionei que a máquina do tempo foi construída por uma aluna do ensino médio? Pois é, eu vou dar um tempo para você digerir essa informação enquanto você deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Este é o primeiro sinal do porquê de a comédia ser necessária para esse roteiro. Quando uma narrativa escapa demais da semelhança com aquilo que o público chama de mundo real, a audiência chatonilda tende a se desconectar da história, porque por algum motivo o ser humano que está ali sentado precisa se convencer de que aquele mundo ficcional que está sendo projetado numa tela precisa obedecer às mesmas regras do mundo em que o chatonildo vive. Então, usando a comédia como um escudo, você tem uma carta branca para despejar toda e qualquer barbaridade na audiência, que estará mais receptiva, afinal é uma comédia, é pra zoar, é brincadeira, então tudo bem. O terror, em sua essência, se distancia muito da realidade, até mesmo o slasher, que em tese não era para ter um elemento sobrenatural, afinal é um serial killer humano. Mas que na prática tem o assassino como uma força imparável que desafia a natureza. Mas quando a gente envolve viagem no tempo, é sempre muito desafiador encontrar uma desculpa realista para isso. Ou pelo menos fazer de uma forma que não quebre a imersão do chatonildo. A não ser que seja uma comédia onde o importante é o riso e a diversão. E é isso o que permite que a liberdade criativa dos roteiristas aflore e eles consigam criar situações e conflitos minimamente originais, misturando elementos narrativos despreocupadamente. No caso de Totally Killer, isso concede uma elegância ímpar ao filme, que coloca sim a comédia em primeiro lugar. Hey, Mom. Masita. Hot mama.
mas que não deixa de lado as cenas de terror bem encenadas, nem deixa de tratar com carinho os elementos que constroem o mistério da trama. E faz tudo isso com uma imensa consciência do que o roteiro propõe, do que o resultado final pode vir a ser, levando em consideração o público e suas expectativas em relação aos gêneros envolvidos. Um roteiro hoje em dia raramente vira filme se não tiver ali algumas personagens esféricas, ou seja, complexas, que realmente pareçam um ser humano e não uma caricatura. Pelo menos o protagonista precisa ter motivações bem definidas através de um conflito interno pré-estabelecido de forma explícita, no caso de filmes mais populares. É importante lembrar que conflito interno que fica implícito pode incomodar a audiência média que vai sair dizendo que o filme não faz sentido. Bom, o conflito interno da personagem é claro, mas isso faz parte da estrutura dramática que dá vida à personagem, ou seja, pode atrapalhar a ação. Eu lembro de quando eu assisti X pela primeira vez e a pessoa que estava vendo comigo comentou: "Nossa, quando vai virar terror? Eles só estão conversando." Nem todo mundo tem paciência para construção de personagem. E sabendo disso, o roteiro sacode a poeira e segue no ritmo acelerado de um slasher. I'm saying this as a friend. But nobody wants to hear you talk about how much you love your mom, okay? Okay. Sorry. Por todos esses elementos, Totally Killer me lembrou de outra comédia slasher de uma filha que perde a mãe e acaba magicamente transportada para dentro de um slasher, uma banheira de clichês de filme de terror. The Final Girls é uma das minhas comédias de terror preferidas também. A filha da Vera Farmiga interpreta a filha de uma atriz que ficou famosa por um único filme de terror, um slasher de acampamento. E 2 anos depois de perder a mãe, é justamente para dentro desse filme que a protagonista é transportada. Então, assim como em Totally Killer, The Final Girls aposta na relação mãe e filha para alimentar o núcleo emocional da história. Mas é diferente do filme desse ano, porque os desafios enfrentados pela personagem funcionam como uma espécie de terapia catártica para aprender a conviver com o luto. A personagem não tinha como trazer sua mãe de volta. Já em relação ao humor, The Final Girls é ainda mais engraçado, principalmente por exemplificar o que é um personagem esférico e o que é um personagem plano. Há um filme dentro do filme, e as personagens daquele universo são extremamente caricatas, e por isso, muito engraçadas. Enquanto o roteiro faz questão de humanizar as personagens que são seres humanos reais. A personagem da Nina Dobrev, por exemplo, é apresentada como uma caricatura para depois ser desconstruída. Enfim, o poder de sátira que esse filme tem é outra coisa que me atrai muito. São roteiros sagazes que conseguem de alguma forma homenagear e zombar dos filmes de terror ao mesmo tempo, na medida em que tecem comentários sobre os clichês usados nessas obras. Movies like this end when the final girl kills the bad guy. The Final Girls é um grande exemplo disso para slashers, e The Cabin in the Woods então faz isso com maestria, abordando o gênero como um todo. We should split up. Yeah, good idea. Really? São filmes que estão sempre dando uma piscadela pro público, enquanto tiram sarro de si mesmos. Have you seen the movie Back to the Future? Hate time travel movies. They never make any sense. E o artifício da referência a outros filmes não só enriquece a trama através da intertextualidade, como também aumenta a sensação de que aquele universo é de fato o nosso universo, onde esses clássicos do cinema moldaram a cultura popular. I saw Endgame. This whole Mean Girls shtick is really outdated. Like in Scream. Scream? Handle is the Wicked Witch of Vernon! E aí que tá a cereja do bolo. Se nós compartilhamos o mesmo universo da protagonista, significa que temos as mesmas referências culturais da protagonista. Ou seja, as melhores comédias de terror não são apenas uma sátira ao terror, são também uma sátira à sociedade na época em que o filme foi feito, se tornando quase que um tratado sociológico de sua época. Did the machines kill us all? No. They more just rip apart the fabric of our society via dance videos on TikTok. A ética e a moral estão em constante mudança na sociedade. O embate entre uma adolescente de hoje com os anos 80 é um prato cheio pro roteiro. And there's the racism. E foi o que conferiu a Totally Killer sua essência própria, apesar de ser uma mistura de tantas fórmulas manjadas. Politicamente falando, nós temos o embate entre a cultura woke atual dos Estados Unidos contra os loucos anos 80. Então a protagonista volta e meia vai tecer comentários anacrônicos, porém sensatos,
sobre o racismo, o machismo e a homofobia da época. By the way, your shirt is super problematic. E eu já sei que tem gente aí com o dedinho coçando pra escrever nos comentários: ah, então ela vai lá pra lacrar, vai pra ficar lacrando em cima dos anos 80. Então o filme é lacrador, esquerdopata, petista, botista, comunista. Alma de pirono. Assim como Boris, a juventude atual também faz parte da piada. Então no embate entre a cultura woke e os anos 80, os dois lados são zoados. Todas as cenas de comentário social são escritas como uma piada, sendo a protagonista a palhaça que está desencaixada do seu contexto histórico. É um embate entre dois momentos políticos e sociais bem diferentes, e você é convidado a rir desses dois mundos. E eu sei que tem gente que vai fazer biquinho com a protagonista, chamar ela de lacradora, mas aí é cada um com seus próprios calos, não é verdade? Às vezes, nós temos questões subjetivas, mal resolvidas, que turvam nosso julgamento. No final do filme, a sensação é que os dois mundos fizeram as pazes, e essa é a grande lição que talvez passe despercebida por muita gente. Sim, no final das contas, o coração de Totally Killer é o mesmo que nos encantou em tudo, em todo lugar ao mesmo tempo. Duas gerações diferentes que precisam de uma aventura maluca para conseguir se reconectar. Uma pena que essas coisas não acontecem no mundo real pra gente resolver os nossos conflitos geracionais, né? Mas o cinema faz o que ele pode, com seu poder catártico. Vai aos poucos melhorando a humanidade do jeito que dá. Pelo menos é nisso que eu acredito. Esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se você gostou desse vídeo, tem mais esses dois aqui que eu acho que você pode gostar também. E não esquece de se inscrever, deixar o like, fazer tudo que você tem direito e até a próxima vez. Something is wrong with you!